A paz do Senhor, irmãos. Aqui quem fala é o irmão João Antônio, da Igreja Sede. Nessa minha participação, nós vamos dar continuidade ao livro de Filipenses, trabalhando hoje o capítulo 3. Eu fico muito feliz de poder estar aqui falando aos irmãos, fico feliz pela confiança depositada em mim para poder participar desse projeto tão maravilhoso, projeto que abençoa as nossas vidas diariamente e nos traz ainda mais entendimento, nos aprofunda ainda mais no conhecimento da palavra. Que Deus continue nos abençoando, abrindo os nossos corações, abrindo o nosso entendimento, para que nós possamos, através da sua palavra, nos aprofundar ainda mais e conhecer a sua vontade para as nossas vidas. Então, sem mais delongas, irmãos, vamos trabalhar o capítulo 3. Para ficar um pouquinho mais fácil, mais didático de entender, eu separei aqui em algumas partes o capítulo 3, e a primeira parte é justamente do versículo 1 ao versículo 3. Esse trecho do capítulo vai fazer referência ao alerta de Paulo contra 3 figuras que ele vai trazer. Ele vai falar acerca de maus obreiros, de falsa circuncisão e dos cães. Obviamente não em sentido literal, mas de forma pejorativa. Mas antes de chegar nesses grupos, é muito importante a gente perceber como é que Paulo vai começar o capítulo 3. Ele vai dizer: quanto ao mais, meus irmãos, regozijem-se no Senhor. E essa expressão, quanto ao mais, nos dá um entendimento ou nos remete a um sentido de conclusão. Parece que Paulo vai finalizar a sua carta aqui. Mas, na verdade, ele vai começar um novo assunto. Um assunto diferente do que ele já havia trazido no primeiro e no segundo capítulo. Nesse caso, é muito interessante porque, pela situação em que Paulo se encontrava. Paulo, nesse momento, ele era um encarcerado, estava prisioneiro, né? Então, ele parece dizer aos irmãos: olha, quanto ao mais, então, independente da forma em que eu esteja, da forma que vocês estejam, o seu dever é regozijar-se, é alegrar-se, não somente em situações favoráveis, mas também naquelas que são desfavoráveis, aquelas adversas. E por que ele tinha certeza dessa alegria? Porque ele especifica justamente de onde é que essa alegria vem. Vem unicamente na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso ele diz: quanto ao mais, irmãos, regozijem-se no Senhor. O versículo segue e agora vemos Paulo se justificando aos irmãos sobre algo que ele vai se repetir, né? O versículo, a continuação do versículo diz assim: escrever-lhes as mesmas coisas não me constrange, e para vocês a segurança. Eu fiquei imaginando esse versículo, tentando entender, né? Por que Paulo se justificaria e ainda falaria que isso era uma segurança para os irmãos. É óbvio que em meio a tantas mudanças, em meio a tantos grupos novos se formando, igrejas, seitas, gnósticos, judaizantes, etc., é muito interessante que Paulo dê essa segurança da doutrina para os irmãos da igreja de Filipos e que ele diga que tudo que ele profere, todas as palavras, todas as pregações, todos aqueles ensinamentos que ele dava eram imutáveis, eram vindos de Cristo, portanto, era a segurança que aqueles irmãos tinham na pregação de Paulo. Chegamos ao versículo 2, e aqui Paulo vai falar acerca daqueles grupos que a gente já tinha dito, né? Vai falar sobre os maus obreiros, sobre os cães e a falsa circuncisão. Então, a primeira consideração a fazer é que esses 3 grupos, na verdade, eles formam um grupo só maior. E que pela última característica, né, do grupo, que é a falsa circuncisão ou a mutilação em algumas outras versões, a gente consegue determinar que Paulo se referia aos judaizantes, como ele já havia falado na carta aos Gálatas. E o que reforça essa percepção é justamente o início do versículo 3, que ele já introduz dizendo que pois nós somos a verdadeira circuncisão, porque adoramos pelo Espírito,
nos gloriamos em Cristo e não temos confiança alguma na carne. Então, em última análise desse trecho, né, de 1 a 3, eu deixo aqui as palavras do próprio apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos. Romanos 2:28 diz: não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e a circuncisão é a operada no coração pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, a conclusão que Paulo chega é que a circuncisão é inútil. Se ela não vem do coração, ela é completamente nula. É uma verdadeira mutilação. É por isso que algumas traduções trazem esse termo mutilação, né? Paulo, lá no original, ele vai trazer uma palavra que era muito parecida com a que se referia à circuncisão, mas, na verdade, que refletia somente isso, esse corte no corpo. Então, para ele, estava muito claro que não havia nada, nenhum rito, nem obra, nem ação humana que tenha esse caráter, que teria esse caráter de complemento, de complementar a obra de Cristo na cruz. Então, essa é a conclusão da primeira parte, do versículo 1 ao 3. A segunda parte agora do capítulo 3 vai se dar do versículo 4 ao 16. E é justamente o argumento adicional que Paulo dá a essa visão que ele já tinha deixado clara na primeira parte do capítulo. Que é, se fosse de alguma vantagem ser judeu ou participar dos ritos judeus, ele deveria ser o maior de todos os judeus, o mais santo de todos, né? Então, a gente vai acompanhar aqui os exemplos que Paulo dá, um a um, e a gente vai comentar um pouquinho deles. A primeira coisa que Paulo vai falar é o seguinte: se alguém tem razão para confiar na carne, eu tenho mais. Basicamente isso. Porque no versículo 5 ele diz: porque eu fui circuncidado ao 8º dia. Ao início do versículo. Fui circuncidado ao 8º dia. É bom lembrar que esses judaizantes, a maioria deles, tá? Eles não eram judeus de nascimento, vamos dizer assim. A maioria deles eram gentios, eram pessoas ali ao redor do povo de Israel que se simpatizaram pelo judaísmo, se converteram ao judaísmo e praticavam os ritos, praticavam todos aqueles os mandamentos, seguiam a lei à risca, certo? Então, a maioria deles foi circuncidada muito depois de se tornarem adultos, por conta da conversão mesmo que se deu depois. E diferente deles, né? Paulo, ele diz: eu fui circuncidado ao 8º dia, da mesma forma que Jesus foi circuncidado ao 8º dia, da mesma forma que Isaac foi circuncidado ao 8º dia. Então, isso, né, aos olhos humanos, parece ser algo a mais, é uma vantagem, né, vamos dizer assim. Seguindo o versículo 5, ele diz: do povo de Israel e da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Mais uma vez aqui Paulo está afirmando a linhagem pura de hebreu, né, de judeu, de israelita, vindo da tribo de Benjamim, pais judeus. Então ele não era um mestiço, não tinha pai grego, não tinha algum outro vínculo com outro povo, não. Ele vinha da linhagem de Benjamim, hebreu de hebreus. E não bastando elencar as vantagens que ele tinha pela linhagem, né, da qual ele fazia parte, ele ainda vai listar algumas que ele conseguiu por meio de próprio esforço, né? Ele diz que quanto à lei era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja e quanto à justiça irrepreensível. Então, um breve comentário aqui sobre essas últimas três, que resumem basicamente Paulo fariseu, né? Essa facção judaica, né, vamos dizer assim, esse grupo judaico que se denominava fariseu, eles eram um grupo que, em meio à mistura do povo de Israel, né, em meio ali àquela região da Palestina onde existiam
outros povos convivendo com os israelitas, eles sentiram a necessidade de se separar desse pessoal, de seguir à risca toda a lei de Moisés, interpretar a lei era um dos papéis desses líderes. Então Paulo, ele era fariseu, zeloso pela lei, e a justiça ele se achava irrepreensível. Não havia quem pudesse depor contra Paulo acerca de qualquer ato de injustiça, óbvio, na visão desse grupo de fariseus, certo? Então, depois desse exemplo, né, a respeito da própria vida, Paulo ele vai dizer que rejeitou todas essas vantagens e as reputou como perda, como refúgio, como esterco em algumas traduções. Então, todas essas vantagens que aos olhos humanos pareciam que davam a Paulo um status de homem mais perto de Deus, né? Vamos dizer assim, alguém que está mais perto da salvação, até todas elas Paulo reputa como perda. Por quê, irmãos? Porque ele agora confia em uma outra justiça, uma justiça que é de Cristo, a justiça que não é merecida por realizações humanas ou obras da lei, uma justiça que é apropriada pela fé, uma justiça que procede de Deus, uma justiça que luta pela perfeição espiritual. Bom, chegamos ao versículo 12 e aqui Paulo ele vai dizer como é que é o estado de ânimo que ele se encontra, né? Ele diz que não que ele já tenha obtido tudo ou que tenha sido aperfeiçoado, mas ele prossegue para alcançá-lo, porque para isso ele também foi alcançado por Cristo. Então aqui é Paulo realmente dizendo como é que era o seu ânimo. Ele não se contentava do estado espiritual em que ele se encontrava, porque antes fariseu, qual que era a ideia? Era de que se a lei fosse completamente seguida, era já o requisito para salvação. E Paulo já descartou essa possibilidade, né? Através da explanação sobre as obras humanas, sobre a fé que se dá em Cristo e que a justiça é dele, né? E não justiça humana. E no versículo 13, né, muito famoso, a gente percebe que Paulo vai usar uma figura aqui, né, a figura do corredor, para poder exemplificar e falar aos irmãos filipenses. Ele diz assim: porém, uma coisa faço, né? Uma coisa faço. Ele descreve como um único objetivo. De fato, qual que é o único objetivo do corredor, se não chegar na frente, né? Se não ser o finalizar a corrida, o chegar no alvo, né? O cruzar a linha de chegada. Esse é o único propósito. Ele representa o empenho do corredor, né? Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, né? Paulo ele está dizendo que um corredor ele tem que correr, ele tem que olhar para frente, parece óbvio, mas é assim, o corredor ele não deve olhar para trás. Não faz sentido um corredor tentar voltar e superar o mesmo obstáculo. Não faz sentido ele olhar para trás para ver o caminho que ele já percorreu, né? O ideal é que ele avance para as coisas que estão adiante. E esse avançar não é um avançar simplesmente estar mais perto da linha de chegada, mas é um avançar para ganhar a corrida, né? Só ganha o prêmio aquele que chega primeiro que todos os outros competidores. Então isso envolve esforço, isso envolve treino, todo dia, exaustivamente, correr, treinar, medir os tempos e estar preparado emocionalmente, fisicamente, alimentação, tudo isso para que no dia da corrida você seja o primeiro. E fazendo isso, a gente prossegue para o alvo. E quem é o alvo? O alvo é Cristo, ou seja, a perfeição, o objetivo máximo. Ele é o nosso ponto de referência máximo. E então, depois de toda essa preparação, de todo esforço,
de todo desprendimento e abdicação de coisas, de rotinas e etc., o corredor ele alcança o prêmio, ele ganha a corrida. E que prêmio é esse? É a vida eterna, é a companhia eterna de Cristo, é o direito de ser chamado filho de Deus, o direito de ser cordeiro de Cristo. E assim a gente finaliza o versículo 14. Então chegamos aqui ao finalzinho da segunda parte do capítulo 3, né, que é o versículo 15 e o versículo 16. E no 15, Paulo ele vai dizer: todos nós que alcançamos a maturidade de ver as coisas dessa forma, que coisas? A vida cristã como uma corrida. Ele está se referindo ainda ao exemplo anterior que ele tinha dado, né? Então, se nós alcançamos a maturidade de ver as coisas dessa forma, entendemos o que precisamos fazer, que precisamos nos preparar, da mesma forma que um corredor se prepara muitos meses para que numa única corrida, às vezes de segundos, corridas de segundos, ele alcance o prêmio máximo, nós devemos fazer o mesmo, é o 16. Vivamos de acordo com o que alcançamos, ou seja, vivamos de acordo com o que nós entendemos, o que Paulo estava revelando a eles. Então, irmãos, chegamos aqui à última parte do capítulo 3, que é do versículo 17 ao versículo 21. E aqui nessa parte a gente vai ver Paulo, pela última vez, né, alertando para um novo inimigo, né? Nesse caso aqui, em oposição ao que os judaizantes representavam, que era justamente a confiança no mérito próprio, a confiança nas obras humanas, o legalismo, né? Em oposição, a gente vai ter um outro grupo de pessoas que são completamente licenciosos, completamente libertinos e que acreditam que o Deus deles é o próprio ventre. Ou seja, não estão preocupados com nada além do seu próprio prazer, além da sua própria vontade, né? Inclusive ele diz que essas eram pessoas que só pensavam nas coisas terrenas. Então, é isso. Esse é o grupo a quem Paulo está se referindo. Eu creio que Paulo ele finalizou essa parte, né? Justamente com esse grupo, porque eu imagino que eles eram o grupo, o pessoal, né, os cidadãos mesmo da cidade de Filipos, os romanos que viviam ali que não eram convertidos. Porque justamente no versículo 20 e 21, ele vai tratar sobre pátria, sobre nacionalidade, sobre identidade cultural. Isso nos faz refletir que, sendo os irmãos da igreja de Filipos, também cidadãos romanos, uma vez já fizeram parte de todo esse povo corrompido e pervertido, hoje eles não se identificam mais dessa forma, eles não devem se identificar mais com esse tipo de pessoa, eles devem identificar-se com uma cidadania diferente, uma cidadania que está no céu, portanto completamente diferente da que eles um dia vivenciaram e estavam no meio. Então, irmão, já então de despedida, a gente entra aqui no versículo 21, o último versículo do capítulo 3, e ele diz assim que, pelo poder que o capacita, né, Jesus Cristo no caso, ele vai transformar os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, nesse último versículo, a gente tem a certeza de que Paulo realmente estava falando sobre os romanos, sobre a cultura greco-romana, justamente ao falar sobre o corpo, né? Sobre a glorificação do corpo. Porque para uma vertente da filosofia grega, o corpo era considerado uma prisão, que na hora da morte nós éramos libertados dessa prisão e que esse corpo que era mau, que era ruim, ele seria completamente descartado. Inclusive, seitas gnósticas acreditavam que na ressurreição de Cristo não havia um corpo físico,
Cristo teria ressuscitado de forma não corpórea, de forma etérea. E isso punha em xeque, obviamente, a realidade, né? O fato da ressurreição de Cristo, realmente ter ressuscitado dentre os mortos. Morreu depois de 3 dias, ele ressuscitou com um corpo, né, completamente sarado. E isso, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro aqui que, semelhantemente, né, ao corpo glorioso que Cristo recebeu, nós teremos os nossos corpos humilhados hoje também glorificados. Então finalizamos agora o capítulo 3 de Filipenses. Espero que os irmãos tenham compreendido, que Deus tenha tocado e aberto o coração de vocês e que o nome dele tenha sido glorificado através da minha vida. E nos encontramos amanhã para finalizarmos o capítulo 4 e finalizarmos o livro de Filipenses, né? Então, que Deus os abençoe e até amanhã.